Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do filme Matrix, The Matrix, obra-prima do cinema de 1999, que contou com a direção das irmãs estadunidenses Lana e Lily Wachowski. Eu já vou começar a falar sobre esse filme que tantas alegorias e tanta atualidade guarda. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim do vídeo, você gostar da discussão, do conteúdo da discussão dessa resenha, dê um like no vídeo, curta esse vídeo e deixe aqui o seu comentário abaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o filme Matrix, The Matrix, de 1999, com direção das estadunidenses Lily e Lana Wachowski. Desde o princípio, desponta a pergunta: mas o que é a Matrix? Matrix, gente, é uma grande alegoria e também uma grande dominação, um grande encampamento dos seres humanos, dos outrora homo sapiens, que ainda nós somos, que passam a ser cultivados, plantados, colonizados. Essas são as expressões de fato. Numa cena tétrica e tórrida e apocalíptica da Matrix, nós somos cultivados, plantados, semeados, colonizados em campos abertos de um planeta Terra completamente apocalíptico pelas máquinas, pela inteligência artificial que lança a mão da capacidade humana de produzir energia como se nós fôssemos pilhas para fazer com que o sistema da Matrix seja configurado. Então vejam, a partir do momento que a inteligência artificial deu vida efetiva e fez com que a inteligência artificial se fundisse à tecnologia, gerando ali a biotecnologia, foi possível aos softwares, foi possível às máquinas lançar mão dos homo sapiens como pilhas, como baterias, para que todo o sistema de encampamento das máquinas se estruturasse. Mas, como todas e todos vocês sabem, por usarem os computadores e celulares e afins, nem todo o encampamento tecnológico dos softwares, das tecnologias, das máquinas, se dá de maneira fechada, de maneira perfeita, de maneira estrita. Sempre há aquilo que nós chamamos de bug, ou aqui para usar o termo em português, de bug. E nessa medida, Matrix comporta os seus bugs, e nesses bugs, nessas frestas, surgem as possibilidades para que humanos usados como pilhas, como que descubram qual é a essência mesma da Matrix, de onde vem a Matrix. E aí eu quero dizer a vocês, a personagem principal dessa primeira parte de Matrix, da Matrix, é o Thomas Anderson, essa personagem que é interpretada e eu diria mais, eternizada pelo ator estadunidense Keanu Reeves. Thomas Anderson tem uma identidade dupla. De um lado, ele é um funcionário dessa multinacional de software, a Metacortex. E vejam o nome sintomático da empresa, Metacortex, uma zona cerebral, o nome com uma zona cerebral que é responsável pelas funções mais nobres e primordiais do nosso cérebro. De outro lado, Thomas Anderson é o hacker, é esse agente do submundo virtual de apelido Neo. Vejam, vamos analisar rapidamente o nome de Thomas Anderson. Thomas nos remete a Tomé, essa figura bíblica que quer ver para crer. É aquele que é cético e quer ter relação com a divindade para acreditar que ela existe. Esse é o primeiro ponto. E Anderson, esse filho de Ander,
E do alemão nós temos o ander, que é o outro. Então Anderson, Thomas Anderson, quer ter a alteridade daquela vida holográfica, simulada da Matrix, para perceber primeiro o que é a Matrix e depois, para além da Matrix, o que seria a verdade. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos em Matrix um programa, uma constituição de simulação que faz com que as pessoas, com que os homo sapiens colonizados como pilhas e baterias, vejam a realidade, interajam com a realidade, tomem a realidade como dada, como nós aqui, na nossa civilização, consideramos que há casas, famílias, escolas, escritórios, indústrias, parques, motéis, hotéis, comida e assim por diante. Mas na verdade o que se dá é que nós estamos sendo colonizados em úteros de metal, que tem ali um líquido amniótico, algo nojento, e a Matrix simula de forma neural, de forma neurobiológica, a dimensão de que nós estamos tomando uma vida como se nada houvesse acontecido com a civilização. Neo está em busca dessa resposta. Quando percebem que ele está ali como hacker, tentando sondar a natureza mesma da Matrix, os agentes, que são na verdade as sentinelas, e a figura ali mais expressiva dos agentes é o Agent Smith. O que são as sentinelas? As sentinelas são justamente as respostas virtuais do sistema em relação aos desvios padrões, aos bugs que vêm à tona. Então as sentinelas, elas querem eliminar os erros que o sistema gera de homo sapiens nascidos dentro da Matrix, e ela também quer chegar aos códigos da cidade de Zion, de Sião, para destruir o último reduto humano contra as máquinas. Vejam vocês, o último reduto humano contra as máquinas. Existem pessoas em Zion, em Sião, que não nasceram dentro da Matrix. Então é o último bastião mesmo. Muito bem. Junto com o Neo, conversando com o Neo, existem ali ao menos duas personagens, eu vou citar as mais importantes, existem outras ali que fazem parte de uma nave comandada pelo Morfeu. E o Morfeu tem ao seu lado a Trinity. Vamos falar dessas duas personagens fundamentais. Morfeu, esse nome, remonta à mitologia greco-latina, greco-romana. Por quê? Morfeu, na mitologia, é o filho de Hipnos. E Hipnos é o deus do sono. Vejam que vocês vão associar o nome de Hipnos à dimensão de hipnose. Morfeu é alguém que, alado, entra no nosso sonho. E o que ele vai fazer com o sonho desperto, o sonho de olhos abertos, o sonho diurno do Neo? Ele vai trazer a dimensão de escolha, para que o Neo possa decidir se vai permanecer em seu sonho dogmático, em seu sonho falseado, ou se ele vai sair dessa realidade simulada, desse simulacro. Ao lado do Morfeu, nós temos a Trinity. E juntando essas três personagens, o Morfeu, que acredita que Neo é o escolhido, que acredita que Neo é a figura do Messias. Vejam, existem várias relações em Matrix, colocando o Velho Testamento junto com a mitologia. É algo muito polissêmico, algo muito plural, algo muito rico. Morfeu acredita que Neo é o escolhido para libertar os seres humanos do domínio da Matrix. Neo, por sua vez, Thomas Anderson, que agora é tido como o hacker, o libertador, Neo, é essa figura essencial do filme. E Trinity fecha a trindade, como seu próprio nome diz, e é a figura ali protetora, é como se fosse um anjo da guarda, é como se ela tivesse o papel ao mesmo tempo de Maria, como a mãe de Neo, mas também de Maria Madalena, que é em evangelhos apócrifos, inclusive da própria Maria da Madalena, tida como namorada de Jesus Cristo. E aqui nós temos essa trindade fundamental, e nós chegamos a um determinado momento, quando Neo é levado para a sede de domínio ali das sentinelas, é colocado nele um rastreador, um bichinho nojento que entra no seu umbigo. Depois ali, as figuras humanas que querem sair da Matrix o levam, tiram esse rastreador de dentro da barriga do Neo, numa cena antológica que se usa um aparelho ali, e Neo vai conversar pela primeira vez com o Morfeu. E essa é a cena emblemática do Matrix 1. O Morfeu abre as mãos para o Neo
e lhe apresenta duas pílulas. Uma pílula vermelha e uma pílula azul. E se eu não estou enganado aqui, a pílula vermelha tem o poder para desconfigurar as categorias de Matrix. Ou seja, tem o poder para fazer com que Neo nasça para além do seu cultivo neuroenergético como pilha da Matrix. E se ele tomar a pílula azul, ele vai voltar para o engodo, ele vai permanecer no âmbito daquilo que nós vamos chamar de ideologia. Aliás, eu quero usar duas metáforas, eu quero abrir parênteses aqui e usar duas metáforas. Primeiro, a ideologia tal como Marx e Engels a entenderam no livro A Ideologia Alemã, de 1846. E depois eu quero falar de uma dimensão de tensão entre essência e aparência que aparece ali, que vem à tona no mito da caverna, esse momento maravilhoso da República, do filósofo grego Platão. Vamos lá. Marx e Engels, ali no livro de 1846, A Ideologia Alemã, vão dizer em determinado momento que um dos aspectos da ideologia, entre os vários, que despontam em meio à tradição marxista, é a dimensão de que as classes dominantes, nos seus representantes ideológicos e intelectuais, distanciados do processo mesmo de metabolização, de reprodução da realidade histórico-material, a classe dominante com seus representantes, sejam eles cônscios ou incônscios ou inscientes dessa dimensão, ela pode gerar aspectos ideológicos, mistificados, narrativas para compreender a dinâmica mesma da realidade, que invertem as dimensões efetivas e concretas e pragmáticas do processo de reprodução da realidade. Como que aconteceria em uma câmara escura? O processo da câmara escura, que ia gerar a fotografia, estava vindo à tona ali em meados do século XIX. Então Marx e Engels usam essa analogia para dizer que a imagem ali projetada no fundo da parede de uma câmara escura, ela é invertida. E o que acontece dentro da câmara escura seria o processo de ideologia, no sentido de falseamento da realidade. Aqueles que não estão vinculados ao processo, ao metabolismo mesmo de reprodução da realidade, haveriam de forma invertida, de forma falseada, para legitimar o processo de dominação que exercem. Esse é um dos aspectos, não é apenas o único processo, mas é um dos aspectos da ideologia sobre o qual Marx e Engels falam. E se vocês pensarem na Matrix, vocês têm justamente esse processo de inversão. Já Platão, ali na sua República, em um dos livros da sua República, vai trazer uma história que vai trazer um mito ali, justamente o mito da caverna, uma história que vai entrar ali para os anais, para a história do nosso imaginário sobre as dimensões de tensão entre a aparência e a essência da realidade. Imaginem vocês, pessoas acorrentadas à parede de uma caverna, que não podem olhar para o lado, que não têm ciência uns dos outros, e que só conseguem, na posição aguilhoada e determinada e fustigada em que estão, olhar para frente. Elas conseguem olhar para a parede de uma caverna e sobre essa parede se projetam algumas sombras que elas não sabem que são sombras, móveis ali, que elas tomam como a essência mesma da realidade, que elas tomam por deuses. Vejam vocês. Com o tempo, com a oxidação dessas correntes, se apresenta a possibilidade de essas pessoas saírem ali. Então elas poderiam usar os músculos pela primeira vez, se mover pela primeira vez e inclusive elas puderam chegar à boca da caverna, à entrada da caverna. Lá elas tiveram um choque brutal. Por quê? Porque elas perceberam que aquelas sombras projetadas na parede da caverna eram justamente sombras e não a realidade mesma. Sombras do quê? Havia mercadores passando com seus produtos, com as suas mercadorias por sobre as costas, caminhando rente à entrada da caverna, e o sol, batendo a sua luz, trazia uma projeção do movimento desses mercadores por sobre a parede final da caverna. Percebam, como é que você se sentiria se tivesse a dimensão de que toda a sua vida foi um simulacro, foi uma simulação, foi uma projeção e não a realidade mesma e tangível das coisas? Como é que você se sentiria se a sua mão
não fosse a sua mão de carne e osso, fosse uma simulação da mão, e todas as sensações de prazer, a de dor você gostaria de deixar de lado, mas as sensações de prazer, de felicidade, de alegria e de reconciliação fossem um engodo. É nessa medida que o mito da caverna platônico e a noção de ideologia em Marx e Engels, na ideologia alemã, são dois momentos fundamentais para nós compreendermos a essência mesma da Matrix. E quando Neo toma a pílula vermelha, vejam, Morfeu lhe estende as duas mãos e Neo toma a pílula vermelha, ele opta por desconstruir a ideologia e o simulacro, as sombras da Matrix, usando o conceito de Marx e Engels e usando a dimensão da alegoria platônica. Num primeiro momento, ele sente náusea, sente nojo, se apega àquela dimensão da qual ele quis abrir mão, para descobrir a essência mesma da Matrix. Ele chega a vomitar. É famosa essa expressão ali na Matrix, bem-vindo ao deserto do real. Quando Neo descobre que a Matrix é um sistema de encampamento virtual, digital, um software para simular a realidade, ele sente uma dor profunda, pois tudo o que havia vivido até então não passara de um engodo para absorver, para drenar a sua energia. Muito bem, esse é um aspecto fundamental. Agora, o que é preciso fazer? Toda tentativa dos humanos, dos homo sapiens, radicados em Zion, o último bastião humano, é uma tentativa de fazer com que a Matrix seja destruída. De entrar na Matrix por meio da internet, por meio do telefone, para justamente destruí-la por dentro. E os agentes, as sentinelas da Matrix, o Agent Smith, tem o papel justamente de coibir essas tentativas de destruição do sistema. Porque elas, na verdade, como a gente vai ver nas próximas resenhas, vejam, ainda há duas resenhas por serem feitas. A resenha da parte Matrix 2, Matrix Reloaded, e a resenha da parte 3, Matrix Revolutions. E vocês vão perceber nas próximas resenhas que há uma dimensão de retroalimentação entre os erros da Matrix e a autocorreção que a Matrix pode fazer em relação aos seus próprios parâmetros sistêmicos. Muito bem, aí o que acontece, gente, é o seguinte: o Neo, ele então, entendendo que não há a realidade mesma, entendendo que a realidade mesma pode ser codificada, ela pode ser aprendida com uploads de programas, ele passa a lutar jiu-jitsu, kung fu, judô, karatê, ele passa a aprender as mais diversas línguas e ele consegue, percebendo que a realidade não é tangível, mas é a projeção mesma da realidade, ele consegue então se tornar um mestre para coibir, para lutar contra a Matrix. E outra cena simbólica da parte 1 é o encontro do Neo com o oráculo. Outra figura aí da mitologia grega, o oráculo de Delfos. Aqui o oráculo reeditado, uma senhora muito simpática que faz biscoitos e oferece para o Neo. Será que o Neo está determinado como um destino? Será que ele vai percorrer como Messias, como o escolhido, e essa palavra é utilizada, the chosen one, o escolhido, como aconteceu com a paixão de Cristo? Vamos lembrar rapidamente dos evangelhos? Nós temos ali que Jesus Cristo é na tradição, na interpretação tradicional do judaico-cristianismo, Jesus Cristo é essa figura que vai passar pela paixão. O que é a paixão? A consecução do caminho de Jesus Cristo, sendo utilizado como Cordeiro de Deus para expiar os nossos pecados. E nesse sentido estava posta, desde o início, a sua trajetória de crucificação. Essa é a interpretação tradicional. Existe um momento em que Cristo, no topo do Monte das Oliveiras, e eu tive a alegria de ir até o Monte das Oliveiras, que é um monte ali não muito alto, que fica a uns 2 quilômetros da cidade velha, murada de Jerusalém. Cristo ali no Monte das Oliveiras tenta se rebelar contra o seu destino transcendental que vai fustigar o seu corpo, a sua carne, a sua natureza perecível humana. Cristo tinha essa natureza dual, nessa concepção aí judaico-cristã, de natureza eterna de espírito e natureza perecível de corpo, de carne. E aí ele fala para Deus: afasta de mim esse cálice, essa dor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E aí Cristo vai consumar a trajetória da paixão. Vocês vão ver ao fim dessa trilogia de resenhas sobre Matrix que vai acontecer algo parecido com o Neo. Ele vai ser entregue em holocausto. Isso é muito importante. Mas é importante dizer que o Neo justamente vai lutar, vai passar por essa trajetória, vai aprender tudo isso e quer saber, será que eu controlo a minha vida? Será que eu tenho a dimensão? Isso é o que o Neo quer ter para si.
Por outro lado, a oráculo vai dizer para ele que existe um caminho determinado. Mas vai falar, você acredita que é o escolhido? Ele vai dizer que não. A despeito daquilo que o Morfeu acha e acredita, como sendo a natureza do Neo. Esse momento é fundamental porque existe ali uma tensão em Matrix entre o karma, o destino e a possibilidade de livre-arbítrio. Outra dualidade, outra tensão que transpassa o pensamento ocidental. Oriental também, mas a gente está falando aqui das configurações ocidentais. E o Neo, gente, ele vai aprendendo com o tempo e, ao fim e ao cabo, para salvar o Morfeu, para salvar a Trinity, ele vai entrar na Matrix e ele vai absorver as sentinelas. Ele vai ser o único a conseguir lutar com as sentinelas, perceber a sua rapidez. Quando ele percebe que a realidade é simulada, ele vai conseguir decodificar efetiva efetivamente com milissegundos todos os atos da Matrix. Ele, numa cena famosíssima, ele vai parar as balas que são disparadas contra ele e vai destruir os agentes que se reproduzem. Então, gente, ao fim de Matrix 1, o que nós temos é um Neo autoconsciente da sua própria trajetória, autoconsciente da sua missão, e um Neo que na sua subjetividade encampa o objetivo mesmo, a objetividade de destruir a Matrix, que quer, por sua vez, destruir a ele e a todos os seres humanos de Zion. Essa foi, gente, a resenha da primeira parte de Matrix, esse filme clássico, essa obra-prima que mescla um filme de ação, aspectos de ação, efeitos especiais com discussões filosóficas interessantíssimas e muito rentes a toda a configuração de inteligência artificial, de técnica e pensamento sobre os limites da tecnologia e do encampamento das máquinas biotecnológicas em relação aos Homo sapiens que, se utilizaram os animais como pilhas, se utilizaram o mundo ao seu redor como pilhas, como bateria, como fonte de energia, podem ser revertidos eles próprios em pilha e fonte de energia por parte das máquinas biotecnológicas animadas pela inteligência artificial. Essa foi a resenha da primeira parte de The Matrix, filme de 1999 que contou com a direção das irmãs estadunidenses Lena e Lily Wachowski. Se você gostou de mais essa resenha de filmes aqui do meu canal, eu peço que você dê um like no vídeo, curta esse vídeo, dissemine-o pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima resenha de filme aqui no meu canal, que acontece todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!